Meditando a Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, o Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. Vejamos, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. O bom samaritano. Levantou-se um doutor da lei e, para colocar Jesus à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: O que é que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu o doutor: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhes falou-lhes Jesus: Respondestes bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Mas quem é o meu próximo? Jesus então contou-lhe esta parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o roubou, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o quase morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu o homem e passou adiante. Igualmente, também passou um levita. Chegando naquele lugar, viu o homem e passou adiante também. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu o homem e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Trata dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Jesus perguntou: Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, refletindo o Evangelho de hoje, nós vamos compreendendo que o agir levado pela obediência ao amor que aprendemos de Jesus torna a nossa missão aqui na terra, nossa missão na vida aqui na terra, algo que tem sentido e que dá fruto. O evangelista Lucas nos mostra, nessa narrativa que foi clara e detalhada, um desses momentos em que ele explica maravilhosamente a parábola do bom samaritano para esses doutores da lei. Justamente explicando sobre a lei, a lei de Deus, justamente para esses doutores. Veja, não foi para um leigo qualquer que Jesus explicou essa parábola. A parábola do bom samaritano, ele mostra ao desafiante, que é o doutor, que desafiou ele, quem é o nosso próximo. Lá em Mateus 7, versos 12, diz assim: Tudo o que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles. Mateus 7, versos 12. Mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A parábola do bom samaritano é uma das mais conhecidas de Jesus e nos desafia a repensar o conceito de próximo à luz do amor e compaixão. A história começa com um doutor da lei tentando testar Jesus, perguntando o que era necessário para herdar a vida eterna. E Jesus responde com uma pergunta, e ao receber a resposta correta, conta para eles uma parábola que revoluciona a ideia de quem devemos amar. A parábola se trata de uma pessoa que foi assaltada, quase morta, e aí passou ali um levita, passou um sacerdote e não ajudou esse homem. E por último passou o bom samaritano que se compadeceu daquele homem. Essa parábola, meus irmãos, nos ensina essa lição de amar nosso próximo, de fazermos essa pergunta para nós mesmos: quem é o nosso próximo? Pensemos um pouco. Será que nós já paramos para pensar quem é o nosso próximo? Será que nós estamos realmente amando o nosso próximo? Acolhendo como bom pastor, ou talvez acolhendo como bom pastor, ou talvez estamos fazendo como o levita e o sacerdote,
pessoas que estão até no templo, mas que perderam a sensibilidade pela vida. Tiramos dessa parábola várias lições. Eu vou compartilhar com vocês aqui 3 lições. Mas antes, meus irmãos, nós precisamos saber primeiro quem é o nosso próximo. Dentro do contexto dessa parábola, a lei mosaica ensinava que os israelitas deviam amar a Deus com todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. Porém, havia debate sobre quem deveria ser considerado próximo. Os judeus, por exemplo, desprezavam os samaritanos, uma comunidade que, embora tivesse raízes em Israel, era vista como impura devido à mistura com outras nações. A parábola do bom samaritano desafia esse preconceito ao destacar que o verdadeiro amor ao próximo transcende barreiras étnicas, religiosas e culturais. Este era o conceito da parábola que Jesus estava ensinando ali para aqueles doutores da lei, aqueles que se achavam os maiorais da época, né? Então, estava explicando o verdadeiro conceito do que é ser o nosso próximo. Próximo, meus irmãos, não é só aquela pessoa que está perto de nós. Pode ser até aquela pessoa que está distante, aquela que talvez tenha uma outra religião, uma outra cultura. Devemos amar sempre que alguém precisar de nós. Devemos estender a mão, ajudar e, se possível ainda, meus irmãos, falar de Jesus para essas pessoas. Era isso que Jesus estava ensinando através desse texto. E nós, eu, você, meu irmão, devemos fazer o mesmo, estender a mão ao nosso próximo, independente da sua cultura, da sua religião, da sua crença. A nossa missão é realmente fazer como Jesus fez quando ele esteve aqui na terra. A primeira lição que nós podemos tirar aqui agora é o amor não tem limite de identidade. O sacerdote e o levita, pessoas religiosas, respeitáveis, passaram por aquele homem ferido e não o ajudaram. No entanto, foi um samaritano, alguém considerado impuro pelos judeus, quem demonstrou compaixão genuína. Isso nos ensina que o verdadeiro amor ao próximo não é limitado pela nossa identidade, pela nossa raça ou status, mas pela nossa capacidade de agir com misericórdia. Lá em João 4, versos 7 a 8, vemos que Deus é amor. E quem ama demonstra que conhece Deus. Quem tem o verdadeiro amor de Cristo, meu irmão, vai amar o seu próximo independente do cargo, ou não, né? Ou não. Trazendo para os nossos dias de hoje, os levitas, os sacerdotes, eram pessoas importantes no tempo, naquela época, ali dos judeus. E hoje nós podemos ter muitas pessoas importantes dentro das igrejas, meus irmãos, mas que fora da igreja não tem esse amor ao próximo. E nós temos que nos vigiar, porque o que Jesus quer de nós é esse amor verdadeiro, sem preconceito. É fácil? Não é fácil. Mas Jesus pede isso de nós. Aqui, os judeus achavam os samaritanos impuros, mas quem demonstrou o amor de Cristo foi o samaritano. Na segunda lição que nós podemos tirar aqui, que o amor exige ação e sacrifício. O samaritano não apenas sentiu pena, mas agiu. Ele interrompeu sua jornada, cuidou das feridas do homem, colocou em seu próprio animal, levou a uma hospedaria e pagou por sua recuperação. Amar ao próximo, meus irmãos, envolve ação concreta, muitas vezes exigindo sacrifício pessoal de tempo, recurso, conforto. Lá em Tiago 2, versos 15 a 16, ressalta que a fé sem obras é morta, indicando que a compaixão genuína sempre se faz em ação. Compaixão genuína, meus irmãos, significa um profundo sentimento de empatia, é se colocar no lugar do outro, é se preocupar com o sofrimento alheio, com o sofrimento do outro. Trazendo para nossos dias, meus irmãos, quando amamos o próximo, exige de nós algum sacrifício. Quantas vezes desagradamos nossa vontade para ajudar alguém? Estender as mãos até com recurso financeiro, se for possível, com o nosso tempo que nós despendemos em prol do outro. Precisamos ter atitude, ação. O samaritano teve amor com ação e sacrifício e, naturalmente, ele agradou a Deus. A terceira lição, meus irmãos, é que esse amor ao próximo, ele é universal, é incondicional. Jesus termina a parábola com uma pergunta: qual desses 3 vocês acham que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A resposta é clara: aquele que teve misericórdia.
O chamado de Jesus é para que sejamos como o samaritano, demonstrando amor de maneira universal e incondicional, independente de quem seja a pessoa em necessidade. O amor é o cumprimento da lei. O amor é incondicional, ele transcende, não há barreira, ainda que a pessoa fez por merecer aquele sofrimento. Mas nós devemos estender as mãos. Não podemos olhar, meus irmãos, as pessoas que estão hoje no vício das drogas, do alcoolismo, e não fazermos nada, e não estendermos as mãos. Nós podemos, meus irmãos, ajudar essas pessoas. Podemos ajudar uma pessoa doente, podemos ajudar uma pessoa que está no vício, com palavras, com alimento, com recursos, se for necessário, porque é esse o papel do verdadeiro cristão, que tem amor pelo seu próximo. Concluindo, meus irmãos, concluindo a nossa meditação, nós vamos perceber que o amor de Deus, que essa parábola do bom samaritano nos ensina que o amor ao próximo vai além dos limites culturais e sociais. Ser cristão, meus irmãos, implica demonstrar compaixão prática por qualquer pessoa que esteja em necessidade, independente de sua origem. Jesus nos chama a viver esse amor em ação, refletindo o caráter de Deus ao mundo. Assim como o samaritano, somos desafiados a amar com sacrifício, misericórdia e sem discriminação, cumprindo o verdadeiro propósito da lei, amar ao próximo como a si mesmo. Amém? Amém!